Boa noite. Boa noite. Câmara dos Deputados aprova pacote anticorrupção com mudanças que irritam Judiciário e Ministério Público. Ministra Carmen Lúcia destaca a independência entre poderes e afirma que nunca se conseguirá calar a justiça. Procuradores da Lava Jato dizem que os políticos querem estancar a sangria e ameaçam renunciar se o projeto for sancionado por Temer. Lula presta depoimento ao juiz Sérgio Moro por videoconferência como testemunha de defesa de Eduardo Cunha. Senado aprova em primeiro turno a proposta de teto para os gastos públicos por 20 anos, feita pelo governo. Gravação do piloto com torre de controle mostra que o avião da Chapecoense ficou sem combustível ao tentar pousar. O pacote anticorrupção aprovado na madrugada de hoje na Câmara dos Deputados é alvo de muitas críticas. Agora, o assunto vai para a análise dos senadores. A sessão da Câmara terminou por volta das 4h20 da manhã. Os deputados aprovaram uma série de mudanças no pacote de medidas proposto pelo Ministério Público Federal. Na Câmara foram inseridas medidas polêmicas, entre elas a que prevê punição por crime de abuso de autoridade para juízes, procuradores e promotores. A emenda, que foi proposta pelo deputado Everton Rocha, do PDT do Maranhão, e obteve o apoio de 313 deputados, foi vista como uma retaliação por membros da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Segundo o relator, deputado Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, do texto original só ficaram as medidas de transparência a ser adotadas por tribunais, a criminalização do Caixa 2, o agravamento de penas para a corrupção e a limitação do uso de recursos com o fim de atrasar processos. Para o relator, os colegas foram hipócritas e fizeram picadinho das medidas. Era a esperança de um país com instrumentos para combater a corrupção e que, lamentavelmente, a Câmara tomou uma decisão ontem onde ela se divorcia cada vez mais da sociedade brasileira. E a Câmara, em vez de fazer o Brasil avançar, resolveu cuidar dos seus interesses corporativos, o que é uma tragédia. A reação também foi grande no Ministério Público. Para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, houve uma clara tentativa de intimidar e enfraquecer o Ministério Público e o Judiciário. Segundo Janot, a Câmara colocou o país em marcha ré. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, defendeu a votação. De acordo com o deputado, a responsabilização de juízes e promotores não configura retaliação. É um texto como qualquer outro, né? Eu acho que o Legislativo tem a liberdade de cada um avaliando do seu ponto de vista, daquilo que acredita, de como representa seus eleitores, votar qualquer matéria. Eu não acho que isso represente retaliação a ninguém, não é retaliação, né? Pode parecer para alguns, mas não é, e eu tenho certeza que a Câmara vai continuar, né, ouvindo a sociedade, votando aquilo que considera certo e rejeitando aquilo que considera errado. À tarde, os procuradores da Lava Jato convocaram uma entrevista coletiva. Eles disseram que a votação da Câmara é um golpe contra a operação que desvendou o esquema de corrupção na Petrobras e ameaçaram abandonar o caso se o texto virar lei. Nós estamos vindo a público hoje para denunciar o golpe mais forte desferido contra a Lava Jato, concretamente em toda a sua história, pelo Congresso Nacional. O procurador Deltan Dallagnol chamou o texto aprovado pela Câmara de Lei da intimidação. Aproveitando-se de um momento de luto e consternação nacional, na calada da madrugada, as propostas foram subvertidas. As medidas contra a corrupção, endossadas por mais de 2 milhões de cidadãos, foram pervertidas para contrariar o desejo da iniciativa popular e favorecer a corrupção por meio da intimidação do Ministério Público e do Poder Judiciário. As 10 medidas foram rasgadas. Segundo ele, se o pacote for aprovado no Senado, é o começo do fim da Operação Lava Jato. Há evidente conflito de interesses entre o que a sociedade quer e aqueles que se envolveram em atos de corrupção e têm influência dentro do parlamento querem. O avanço de propostas como a lei da intimidação instaura uma ditadura da corrupção. Um estado de tirania em que o poder é exercido fora dos limites com os quais foi conferido pelo povo. Isto é, fora da circunscrição do atendimento do interesse público. A Força-Tarefa da Lava Jato reafirma o seu compromisso de avançar enquanto for possível,
trabalhando ainda mais duro dentro das regras da Constituição e das leis para investigar, processar e punir a corrupção, seja quem for o criminoso. Contudo, os procuradores da Força Tarefa estão de acordo que não será possível continuar trabalhando na Lava Jato se a lei da intimidação for aprovada. O procurador Carlos dos Santos Lima chegou a dizer que a força-tarefa da Lava Jato vai abandonar os trabalhos se a proposta de intimidação de juízes e procuradores entrar em vigor. Nós vamos simplesmente retornar para as nossas atividades habituais, porque muito mais valerá a pena fazer um parecer em previdenciário do que se arriscar investigando poderosos. Eles aproveitaram um projeto de combate à corrupção para se protegerem. O motivo que eles fizeram isso foi porque nós estamos investigando, nós estamos descobrindo os fatos. Nós iríamos chegar muito mais longe do que chegamos até o momento. O instinto de preservação fez com que eles destruíssem o projeto da corrupção, contra a corrupção, mas com o objetivo de se preservarem. A votação de ontem mostrou que os interesses vão de ambos os espectros ideológicos. Nós não estamos falando do governo federal exclusivamente, nós estamos falando de partidos que hoje se dizem na oposição, que não estavam na oposição recentemente, mas que também votaram pelas medidas. O que nós temos no Brasil é uma corrupção político-partidária que se estende por todo o espectro partidário brasileiro. A sociedade brasileira não pode mais considerar normal o que é anormal. Persigam os juízes e promotores, soltem os colarinhos brancos. Essa é a mensagem da ação do Congresso de ontem. Enquanto nós não tivermos uma limpeza, o que nós vamos encontrar no parlamento, dia após dia, vão ser medidas que não vão vir contra a corrupção, mas sim para a autoproteção do interesse de pessoas influentes que praticaram sim corrupção, que estão lá sendo investigadas. Várias delas já foram acusadas e que estão sujeitas às penas da lei e que estão em função do sentimento, instinto e desejo de autopreservação agindo contra o interesse público. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, também criticou a proposta aprovada pela Câmara. Ela disse que se pode tentar calar o juiz, mas não conseguirão calar a justiça. As declarações da ministra foram dadas numa nota oficial publicada no site do STF. No texto, Carmen Lúcia afirmou respeitar o princípio da separação de poderes. Ela lamentou que agora que a legislação poderia avançar na defesa da ética pública, a Câmara tenha aprovado um texto que pode contrariar a independência do Poder Judiciário. Segundo ela, hoje os juízes já respondem pelos seus atos, na forma do Estatuto Constitucional da Magistratura. A ministra destacou que a democracia depende de poderes fortes e independentes. A presidente do Supremo disse ainda que o judiciário brasileiro tem cumprido seu papel, que magistrados foram cassados em tempos mais tristes e que se pode tentar calar o juiz, mas nunca se conseguiu, nem se conseguirá, calar a justiça. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as repercussões da votação desse pacote anticorrupção. A Lava Jato demonstrou que as duas coisas mais perigosas para os políticos que roubam são os procuradores que procuram e os juízes que julgam. Juntos, eles levam fatalmente ao fim da impunidade. No movimento de autoproteção, a Câmara desfigurou na calada da madrugada o pacote anticorrupção e ainda aprovou uma emenda que facilita a abertura de processos contra procuradores curiosos e juízes desavisados. A coisa agora vai para o Senado. Se for aprovada, segue para a mesa de Michel Temer. A reação dos congressistas transforma uma investigação contra a corrupção jamais vista numa história fantástica. Uma história passada num país extraordinário, uma história bem brasileira. Nesse enredo, um Congresso apodrecido, apinhado de investigados, se junta para estancar a sangria, numa articulação em que uma mão lava a outra, mas o sistema continua sujo. Em reação ao descalabro, os procuradores de Curitiba avisaram: se a coisa avançar, se o Senado aprovar, se Michel Temer sancionar, a equipe da Lava Jato renunciará coletivamente, abandonando a operação. O checkmate dos procuradores leva Michel Temer a encarar o grande paradoxo do seu governo.
Temer é sustentado no Congresso pela clientela da Lava Jato. Se ficar do lado dos seus apoiadores, Temer afrontará a sociedade. Passará a impressão de que já não há inocentes em Brasília, só há na capital culpados e cúmplices. A conjuntura cobra de Michel Temer uma reação, nem que seja uma cara de nojo. Boa noite. O Senado aprovou ontem, em primeiro turno, a PEC dos gastos. Agora, a matéria ainda precisa passar por mais uma votação antes de ser promulgada. A proposta limita os gastos públicos por 20 anos. Foram 61 votos favoráveis e 14 contrários. A votação em segundo turno está programada para o dia 13 de dezembro. Do lado de fora, na frente do Congresso, houve manifestação contra a votação da PEC. Houve muito tumulto. Para conter os manifestantes, o batalhão de choque da PM do Distrito Federal jogou spray de pimenta e bombas de gás lacrimogênio. Manifestantes mascarados chegaram a virar carros que estavam no local. Dentro do plenário, senadores da oposição reclamaram da votação da PEC. O crescimento do país vai ser travado. Nenhum país teve sucesso com medidas draconianas de ajuste fiscal. Aliás, só trouxeram mais recessão ainda. Para o líder do governo, a proposta de emenda à Constituição é necessária. Isso tem que acabar. É preciso dar um freio a esse processo. E essa medida, e essa PEC que estamos votando é um freio a esse processo. Vai limitar durante anos o crescimento das despesas do governo central, além da inflação. A base aliada do presidente Michel Temer conseguiu impedir a convocação do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, da advogada-geral da União, Grace Mendonça, e do subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Gustavo Rocha. Os pedidos de convocação foram apresentados pelos deputados da oposição, mas foram todos rejeitados. Os deputados querem esclarecimentos dos representantes do governo sobre o episódio que acabou na demissão de Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo. Gedel teria pressionado, então, o ministro da Cultura, Marcelo Calero, a interferir na aprovação de um prédio onde ele tem um apartamento de quase 3 milhões de reais em Salvador. A obra foi vetada pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico. Ex-presidente Lula presta depoimento como testemunha de defesa de Eduardo Cunha. Lula chegou no final da tarde ao Fórum Federal de São Bernardo do Campo para prestar depoimento ao juiz Sérgio Moro por meio de uma videoconferência. Ele chegou ao local com um grupo de militantes do PT e saiu meia hora depois. Lula foi arrolado pela defesa de Cunha, assim como outros políticos, como o presidente Michel Temer e o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Cunha está preso em Curitiba e responde a uma ação por recebimento de propina de um contrato de exploração de petróleo na África. De acordo com o Ministério Público, ele teria usado contas na Suíça para lavar o dinheiro. Hoje também depôs como testemunha de Cunha o pecuarista José Carlos Bunlai. Mais cedo, Bunlai também participou de uma outra audiência por videoconferência para a Justiça Federal do Paraná. Nesse caso, ele foi intimado no processo contra Lula relacionado à Operação Lava Jato. Bunlai ficou calado. Na Lava Jato, o pecuarista foi condenado a quase 10 anos de prisão por gestão fraudulenta e corrupção passiva. CPI da merenda houve o ex-secretário estadual da Educação, Herman Wurwald. Ele nega a participação no esquema de propina que envolve a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, a COAF. O ex-secretário da Educação, Herman Wurwald, foi convidado para falar à CPI por ter sido citado no depoimento do ex-presidente da COAF, Cássio Chebab, à polícia. Chebab disse que, segundo o lobista Marcel Ferreira Júlio, Herman teria recebido R$100 mil de propina para não contratar a cooperativa e manter negócio com uma antiga fornecedora. Durante a sessão, nenhuma pergunta sobre esse assunto foi feita ao ex-secretário. Elogiado pelos deputados, Herman foi pouco questionado sobre a existência de propinas na Secretaria de Educação. Leviandade enorme. Citar nome de pessoas que, em absoluto, tiveram qualquer tipo de comportamento que não fosse um comportamento digno de um servidor que está há décadas, ou de servidores que estão há muitos anos trabalhando de forma muito correta para que a área mais importante desse país possa evoluir, que é a educação.
A segunda testemunha foi Joaquim Geraldo Pereira da Silva, dono de uma empresa de Campinas, que fazia intermediação entre fornecedores de merenda escolar, como a COAF, e prefeituras. Preso em março na segunda fase da Operação Alba Branca, Silva foi solto em abril. Ele negou que emitia notas falsas dos serviços. As notas existem. Não tem nota fiscal. Não, as notas existem. Eu quero saber da veracidade do conteúdo das notas. Mas esses tá serviços foram executados? Um serviço que eu prestei como consultor para a empresa, ganhando uma comissão por isso. Qual foi a comissão? O senhor se lembra? Eu lembro. A comissão, de acordo com o contrato, girava em torno de 21%. A CPI foi criada no dia 30 de maio deste ano para investigar suspeita de fraude no fornecimento de merenda para escolas estaduais. O relator, deputado Estevão Galvão, do DEM, acredita já ter informações suficientes para entregar o relatório final. Eu acho que esse trabalho todo já permite que se faça um relatório honesto, isento, que possa retratar com certeza a verdade, alcançando exatamente o objetivo da CPI. A data prevista para o fim da CPI é 13 de dezembro. A oposição tenta aprovar a convocação de novas testemunhas e considera que ainda há questões sem respostas. Faltam elementos, nós vamos pedir inclusive a prorrogação dos trabalhos, vamos apresentar um novo requerimento, é possível prorrogar por mais 30 dias. E se, de fato, todos os deputados querem investigar, querem esclarecer, que a gente aprove, que a desculpa que não dá tempo, basta prorrogar. O presidente da CPI, Marcos Zerbini, nega que a base aliada esteja blindando o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês. Os dois são do PSDB. Zerbini diz que há indícios para punir os ex-assessores de Capês, Jeter Rodrigues e José Merivaldo dos Santos. A pessoa que mais foi citada em todo o processo foi o presidente da casa. A única pessoa que efetivamente citou o presidente da casa, dizendo que ele estava envolvido no esquema, foi o Marcel, foi o lobista, foi o único. Os outros todos falam, o Marcel dizia, o Marcel isso, o Marcel aquilo. E no próprio depoimento dele no Tribunal de Justiça, depois ele volta atrás. Na Colômbia, peritos continuam um trabalho de reconhecimento das vítimas do acidente com o avião da delegação da Chapecoense. Até o final da tarde, ao menos 30 corpos já tinham sido identificados pelos legistas. Entre os 6 sobreviventes, ao menos 2 apresentaram melhora no quadro clínico. Os trabalhos de identificação dos corpos das 71 vítimas da queda do avião estão sendo conduzidos pelo Instituto Médico Legal de Medellín, a cerca de 40 quilômetros do local da tragédia. As autoridades colombianas estimam que o trabalho do IML local deve durar até 2 dias, até que todos os corpos sejam identificados e liberados para viajarem aos países de origem. O traslado dos corpos vindos de Medellín para o Brasil será conduzido por 2 aviões da Força Aérea Brasileira. Pelo menos os 22 atletas e 5 dirigentes mortos na tragédia devem ser velados coletivamente na Arena Condá, em Chapecó, sede da equipe. A Embaixada Brasileira no país já trabalha com as autoridades colombianas para que os trâmites burocráticos de repatriação dos corpos sejam resolvidos mais rapidamente junto aos órgãos legais daquele país. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, chegou à Colômbia para pessoalmente supervisionar as ações. Todos os 6 sobreviventes da tragédia ainda continuam internados em hospitais das imediações de Medellín. O zagueiro Neto e o jornalista Rafael Renzel foram os que mais apresentaram melhoras no quadro clínico. Segundo os médicos do Hospital San Juan de Dios, os 2 passaram por exames que não apresentaram fraturas cranianas nem edemas pulmonares. Embora as 2 vítimas ainda estejam intubadas, a expectativa dos médicos é que a forte sedação seja diminuída e os aparelhos retirados em 2 dias. Já o lateral Alan Ruschel e o goleiro Jackson Fulman ainda apresentam um quadro clínico muitíssimo complicado, segundo os médicos. O goleiro, que teve uma das pernas amputadas, também tem muitas feridas nos vasos da outra perna, correndo o risco de também perdê-la.
A melhor situação é dos 2 comissários de bordo sobreviventes da queda, Ximena Soares e Erwin Tumiri. Já estão conscientes e deram entrevistas para jornais bolivianos falando da tragédia. Segundo Erwin Tumiri, eles só escaparam vivos porque seguiram os procedimentos de segurança corretamente, ficando em posição fetal na hora do impacto. O comissário narra que instantes antes da queda houve pânico na aeronave e muitos passageiros se levantaram das poltronas, não resistindo ao choque com o solo. Vamos com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso, que comentam sobre essa tragédia. Bom, as notícias sobre essa tragédia são sempre terríveis, né, Celso? Quais são as... Sem dúvida, até porque existe um momento de comoção na cidade de Chapecó. Estão preparando, inclusive, para receber esses corpos. Teoricamente, né, no segundo planejamento, esses corpos devem chegar a Chapecó na sexta-feira e deve ser feito um velório coletivo na arena. Tem uma expectativa de 100 mil pessoas presentes. Então, amanhã, inclusive, vão ser feitos alguns testes já se preparando para este momento. Mas pode receber 100 mil pessoas a arena? Então, a arena, a capacidade para... Não ao mesmo tempo, né? Não ao mesmo tempo. Passarão por lá, tá. Para um jogo de futebol, a arena tem capacidade para 20 mil pessoas e imagina-se também das pessoas em pé no gramado, mas está sendo feito todo um planejamento para que isso ocorra de uma maneira mais tranquila. Estela? As autoridades colombianas já iniciaram as investigações sobre as causas do acidente que matou a delegação da Chapecoense. A hipótese mais discutida até o momento é que uma possível falta de combustível na aeronave tenha causado o desastre. Bombeiros e equipes técnicas ainda trabalham no local da queda do avião, recolhendo destroços da fuselagem que possam ajudar na investigação. O ministro dos Transportes da Colômbia, Jorge Rojas, disse que convidou as autoridades aeronáuticas brasileiras e da Bolívia para acompanhar os trabalhos que terão participação também dos britânicos, fabricantes do avião. Segundo o ministro, é cedo ainda para falar em negligência da torre de controle sobre uma possível autorização de pouso do avião que transportava o time da Chapecoense. Relatos da imprensa colombiana dizem que no momento da queda, outros 3 aviões se aproximavam do aeroporto de Rio Negro. Um deles, o voo da Via Colômbia, iria para o Caribe, mas desviou a rota depois de perceber um vazamento de combustível no avião, pousando na frente da aeronave que levava os atletas brasileiros. Reportagem do jornal El Tiempo de hoje mostrou a gravação entre a torre de controle de Rio Negro e o piloto do voo da Lâmia. Na gravação, Miguel Murakami, que pilotava o avião da Chapecoense, relata falta de combustível e pane elétrica total antes de perder contato com os controladores. Ele pedia prioridade de pouso. As autoridades aeronáuticas colombianas dizem que as caixas pretas estão intactas e devem ser abertas a partir de amanhã, podendo revelar o que de fato aconteceu no trágico voo que matou 71 pessoas. A imprensa colombiana divulgou hoje um áudio de uma conversa entre o piloto e a torre de controle. O piloto diz na conversa que o avião está em pane e sem combustível. Lima India 2933 está em falha total, elétrica total e combustível. Está libre de operable lluvia sobre la estación Lima India 933, bomberos alertados. Vectores, señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Rumbo 360. No lo tengo con la altitud, Lima India. 9.000 pies, señorita. 9.000 pies, señorita. Vectores. Lima India 933, posición. Ya está ahí. E um executivo da empresa aérea Lamia admitiu hoje que o plano inicial era de reabastecer o avião. De acordo com Gustavo Vargas, o piloto violou o plano de voo estabelecido, seguindo diretamente rumo a Medellín. O executivo disse ao diário Página 7 da Bolívia que a aeronave deveria ter feito uma parada para colocar combustível em Bogotá. Vargas afirmou ainda que o piloto é o único que toma a decisão de não descer porque ele pensou que o combustível aguentava. Para o executivo, se o piloto viu que tinha uma deficiência de combustível, ele tinha todo o poder para fazer o reabastecimento.
A empresa Lamia, que transportava o time da Chapecoense, recebeu autorização para realizar transportes de passageiros na Bolívia em julho de 2015. A partir daí, passou a se especializar no transporte de equipes de futebol. A Chapecoense pagou $130 mil pelos voos, segundo a revista Veja. A história da empresa Lamia Corporation começou na Venezuela em 2008, mas a companhia teve problemas financeiros e não deu certo lá. Por isso, os aviões foram alugados para uma outra empresa da Bolívia, que decidiu manter o mesmo nome que já estava pintado nos aviões. Segundo o diretor-geral da Lamia, Gustavo Vargas Gamboa, a maior parte dos clientes era de times de futebol, porque a empresa só fazia voos fretados. A Lamia original foi fundada pelo empresário espanhol radicado na Venezuela, Ricardo Albacete, graças a uma cooperação entre a China e a Venezuela. A linha aérea Mérida Internacional de Aviação tinha o objetivo de impulsionar o turismo no país. O avião que caiu na Colômbia tinha 17 anos. Que coisa. Bom, cada vez fica mais claro, são indícios ainda, mas cada vez mais claro que a razão da queda foi falta de combustível. Ouvindo especialistas, Gamberini, também acompanhando a própria ficha técnica do avião, fica muito claro que a autonomia estava muito justa. Ou seja, a autonomia do avião era menor até do que a distância. 3 mil quilômetros. De Santa Cruz de la Sierra até Medellín, aproximadamente 3 mil quilômetros. Na pior das hipóteses, dava para fazer, ou na melhor das hipóteses, ele pousaria sem uma gota. Exatamente. Sem nada de errado acontecesse, não havia margem de erro. Alguns especialistas até dizem que o avião teria capacidade, dentro do previsto, para mais 14 minutos de voo. E aí, como houve um pedido de pouso de emergência, ele teve que dar uma volta, exatamente, as 2 voltas a mais, que podem ter provocado a queda. Existem informações também não confirmadas de que a empresa estava em problemas financeiros e o piloto seria sócio da empresa. Então ele não quis pousar para ter mais uma despesa de pouso, abastecimento e decolagem. Exatamente. Então ele teria tentado chegar, mesmo sabendo que a autonomia era absolutamente estreita para chegar a Medellín. Isso, é um cálculo que não dá margem para erro. E que pode ter custado realmente a vida dessas 70 pessoas. A Estela Gontijo tem outras informações. Sim, Gamberini. No mundo, as homenagens às vítimas da tragédia do voo da Chapecoense continuaram. O Papa Francisco, que hoje recebeu o cineasta Martin Scorsese no Vaticano, divulgou uma mensagem pelas redes sociais, manifestando profundo pesar pela tragédia com a delegação brasileira. Francisco rezou pelas famílias das vítimas e disse ter recebido a notícia muito consternado. Em todo o mundo, monumentos como o estádio de Wembley, a London Eye, em Londres, o Cristo Redentor e o elevador Lacerda, na Bahia, ganharam a cor verde da Chapecoense para homenagear os atletas mortos. Na NBA, a Liga Profissional de Basquete dos Estados Unidos teve 1 minuto de silêncio para lembrar os jogadores de Santa Catarina. Nos clubes brasileiros, muita oração antes dos treinos. Na Espanha, os dirigentes do Real Madrid e do Barcelona anunciaram que toda a renda do clássico entre os 2 times, no próximo fim de semana, vai ser revertida para as famílias das vítimas do voo da Lamia. O grupo Guns N' Roses divulgou em seu site uma montagem do símbolo da banda e o escudo do clube, ao som da canção que diz Knocking on the Heaven's Door, ou Batendo nas Portas do Céu. O que chama a atenção nesse caso do acidente foi a solidariedade dos times todos, do mundo todo, né? É uma coisa que eu não sou especialista em esporte, não esperava que fosse tão grande. Mas nem todos. Tem sempre alguém que perde o momento de ficar calado. Tipo o dirigente do Internacional de Porto Alegre, que reclamou de a rodada de final de semana ter sido adiada, porque prejudicaria o Inter ameaçado pelo rebaixamento. Nossa, disse ele, que horror. O Internacional já vive a sua tragédia particular. Sensível ele, né? Poderia ter ficado calado, sem como dúvida você disse. Bom, obrigado, Celso. Boa noite, até amanhã. Estela. A temperatura mudou radicalmente aqui em São Paulo e esse frio em pleno mês de novembro pegou muita gente de surpresa. Estamos quase em dezembro, mas ainda parece o frio aqui em São Paulo. Nessa madrugada, a temperatura chegou aos 14,7 graus, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências. O dia ficou predominantemente encoberto e com chuviscos. A temperatura não passou dos 20 graus.
E mesmo com um clima tão inconstante, essa variação de temperatura é normal nessa época do ano e principalmente na capital paulista. Mas não quer dizer que o paulistano já se acostumou. Eu tenho resfriado, dor de garganta, entendeu? Eu sinto bastante. E para quem espera o verão, vai ter que lidar com a ansiedade. Nos próximos dias, as temperaturas ainda vão permanecer baixas. Não vejo a hora, eu detesto o frio. E para quem mora em São Paulo, a regra ainda é a mesma. Tenha sempre um casaco e um guarda-chuva na bolsa. Eu gosto desse friozinho. Eu também. E será que ele continua para nossa felicidade, né? Quem vai responder isso agora, quem fala da previsão é Mariana Armentano. Tem mais chuva prevista amanhã para o sudeste e também para o centro-oeste do país. Desde o Espírito Santo até Rondônia, o tempo fica bem estável, com chuva a qualquer hora, podendo ser mais forte no oeste mineiro e também no sul de Goiás e do Mato Grosso. E uma massa de ar seco mantém o tempo firme no sul do país e influencia o tempo também no centro-sul do Mato Grosso do Sul, pegando também o interior paulista e o sul de Minas Gerais. Para o Nordeste, o ar seco começa a perder força e já chove amanhã pelo interior da região. Em Teresina, a chuva vem à tarde e mesmo assim o calorão chega aos 38 graus amanhã. Em BH, tempo fechado com temperaturas entre 18 e 26 graus. Em Florianópolis, apesar do tempo firme, a máxima não vai passar dos 25 graus. E em Cuiabá pode chover forte e faz calor de até 30 graus durante a tarde. Para São Paulo, como já falamos, o sol só vai aparecer no interior do estado. Na faixa leste, incluindo o litoral e a região metropolitana, a previsão é de mais um dia nublado, com chuviscos e friozinho. Na verdade, as temperaturas ainda não sobem muito em várias cidades paulistas. Em Marília, a máxima amanhã só de 24 graus. Na cidade de Barretos, faz apenas 26 graus amanhã e em Bauru, 25 graus. No litoral e aqui na capital, o dia também vai ser friozinho, viu? Nessa madrugada de quinta-feira, mínima de 14 e máxima amanhã à tarde só de 22 graus. Aí na sexta, a máxima sobe para os 27 graus, o sol volta a aparecer, mas aumentam as chances de chuva. Aí no final de semana, atenção, porque a previsão é de temporais generalizados por aqui. No sábado, a máxima não vai passar dos 27 graus. A ex-presidente do Banco Rural, Cátia Rabelo, condenada a 14 anos e 5 meses de prisão no mensalão petista, vai terminar de cumprir a pena em regime aberto. A decisão é do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, ela estava no regime semiaberto, trabalhando de dia e dormindo na cadeia. Cátia Rabelo foi presa em 2013 e condenada por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e gestão fraudulenta de instituição financeira. Polícia Federal deflagra a 12ª fase da Operação Acrônimo. Os alvos desta nova etapa são suspeitos de fraudar licitações do Departamento Estadual de Trânsito de Tocantins. O deputado estadual Eduardo Siqueira Campos, do DEM, foi levado para depor. Siqueira foi citado nas primeiras fases da Acrônimo pelo empresário Benedito Oliveira, o Bené, em acordo de delação premiada. Ele disse ter pago propina ao deputado ainda na época em que o pai dele, José Wilson Siqueira Campos, era governador de Tocantins. O empresário afirmou que o dinheiro foi dividido com o ex-diretor do Detran, o coronel Júlio César Mamed, também alvo da operação. A Acrônimo ainda investiga o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, que já é alvo de uma denúncia que está sob a análise da Assembleia Legislativa de Minas. Pimentel foi intimado a depor no caso pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Novembro de um ano terrível chega ao fim com novas e graves crises já contratadas. De imediato, opõe Congresso e aparelho judiciário e atiça a chamada opinião pública, por conta de medidas excluídas ou incluídas e votadas no pacote apelidado de anticorrupção. Do incluído, a medida que prevê punição também para juízes e procuradores já provoca duras reações no Ministério Público e Supremo Tribunal. Num tempo em que milhões opinam sobre tudo, mesmo se leigos, aplausos ou condenações ao pacote, a depender do lado da torcida. O pacote tem medidas úteis e necessárias. Tinha também aberrações, como a prova ilícita obtida de boa-fé ou o duvidoso teste de integridade.
Uma Câmara coalhada de acusados de corrupção e outros crimes aprovou a punição também para juízes e procuradores. Vale lembrar, pelo menos 180 parlamentares, 30% do Congresso, são ou eram investigados. Entre agosto e novembro de 2015, quase metade de 56 ações penais ou inquéritos contra parlamentares prescreveu e foi arquivada. Evidente a responsabilidade do Ministério Público ou Judiciário nessa lerdeza que favorece acusados por crimes. E vários dos acusados votaram nessa madrugada contra juízes e procuradores. Ao contrário do oba-oba que embalou o impeachment, a realidade se impõe para além do paraíso dos mercados. O PIB recuou 0,8% no trimestre. De janeiro a setembro, recuo de 4,4% em relação ao mesmo período de 2015. Notícias das mesmas horas em que se aprovava o teto para investimentos. Marqueteiro de Bill Clinton em 92, James Carville pregava para companheiros de campanha: é a economia? Estúpido. No Brasil, falta se espalhar uma mensagem: é a política. Atacar, desqualificar a política como um todo, como se faz. Como se política fosse produto do nada e de ninguém, apenas piora ainda mais a política e o Brasil. Não faltam crises contratadas. Candidato a delator, Eduardo Cunha fez 41 perguntas para Temer, por ele indicado como sua testemunha. O juiz Moro vetou 21 das questões. Em perguntas vetadas sobre Petrobras, seus ex-diretores e doações para campanhas, está contratada a crise. Boa noite. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova uma proposta de emenda à Constituição que estabelece o fim do foro privilegiado para autoridades em crime comuns. Agora o texto será discutido no plenário. Se o projeto for aprovado, perderão a prerrogativa de foro mais de 22 mil autoridades. As novas regras se estendem inclusive ao presidente da República, ministros de Estado, congressistas e ministros do STF. Apesar da aprovação na CCJ, políticos da base aliada e da oposição disseram que o tema ainda precisa de muito debate. Começou a circular hoje o Expresso ABC, que liga São Paulo a Santo André. A linha de trem já existia, mas parava em 3 estações. Os passageiros levavam mais de 1 hora para chegar ao destino. Com a mudança, em 10 minutos, o trem percorre todo o percurso e fez apenas uma parada. O serviço é definitivo e vai funcionar apenas nos horários de pico, sempre das 6 às 9 da manhã e também das 4 da tarde às 7 da noite. As duas composições têm capacidade para 2.000 passageiros e vão operar em um intervalo de 24 minutos. Os trens partem da estação Prefeito Celso Daniel, da CPTM, em Santo André, no ABC Paulista, fazem uma única parada em São Caetano e encerram o trajeto na estação Tamanduateí, que faz conexão para o metrô. A ideia é diminuir o tempo de viagem para quem usa principalmente a linha 2 verde do metrô, como é o caso da Jusilene. Pela outra linha a gente levava mais ou menos de 30 a 40 minutos, agora só 10 minutos. Vai ajudar muito, muito mesmo, chegar no horário principalmente. Hoje nós marcamos o tempo do percurso. Foram 7 minutos até o ponto final, menos que a meta proposta de 10 minutos. O Moacir aprovou a viagem. Ele, que leva mais de 1h30 até o escritório usando trem e metrô, já considera o Expresso uma alternativa. Geralmente é bem apertado, é bem cheio, né? O trem comum. E depois ainda pega o metrô, e o metrô nunca também tá vazio, né? Então você chega bem acabado mesmo, dá vontade de você chegar no serviço e ir embora para casa. Também fizemos o mesmo caminho no trem comum. A composição levou cerca de 15 minutos, mais que o dobro do que o Expresso. Quem depende da linha 10 turquesa espera que o novo serviço mantenha a rapidez e reduza o aperto nos trens. Acho muito bom, principalmente no horário de pico, porque nas estações intermediárias acaba não utilizando muito, não entrando muita gente e agiliza o tempo do maior público, né? Melhor ainda se der para ganhar tempo antes do trabalho. Dá para chegar lá no serviço, toma um cafezinho, dá para continuar o dia. Vamos à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é Ives Gandra Martins, jurista e professor emérito do Mackenzie. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Grande alegria estar com você também, Gamberini. Como é que o senhor viu essa decisão da Câmara de retalhar
e não retalhar o pacote? Veja, eu estou vendo que há uma reação muito emocional ao problema. Porque o projeto que foi levado para a Câmara é um projeto de 2009, que era o projeto do Pacto da República, com o Poder Judiciário, Legislativo e Executivo. O que houve na Operação Lava Jato, que foi excelente, porque o cidadão tomou consciência da corrupção no Brasil, entretanto, não pode criar um superpoder da República. E hoje, o que eu sinto nos bons promotores, nos bons membros do Ministério Público lá do Paraná, é que eles estão se querendo tornar uma espécie de superpoder, no sentido de que qualquer reação que venha limitar, não os poderes, mas o abuso do exercício do poder, possa representar alguma coisa que seja contra o Ministério Público. Mas a população, de maneira geral... Mas o que eu quero dizer é isso, Gamberini. O assunto que devia ser tratado racionalmente, com lógica, passou a ser tratado emocionalmente. Quando entra o desejo da população, o senhor diz? Primeiro, porque o Ministério Público jogou hoje para a população, dizendo que, se for o caso, eles renunciam, etc. Isso leva o quê? A uma decisão em que grande parte das medidas propostas pelo Ministério Público foram aprovadas, com exceção à sua responsabilização, se houver abuso de poder, e vê-se que os delegados da Polícia Federal têm criticado o Ministério Público, que entendem que o Ministério Público tem retirado poder que está na Constituição, né, para a Polícia Federal. Eles colocaram, e a sensação que eu tenho é que o povo, evidentemente, fica muito mais ao lado do Ministério Público, que está punindo corretamente políticos, e não ao lado do Congresso, que apenas aprovou contra o abuso do exercício do poder. Então, isto é que colocou o presidente Michel Temer entre Síria e Caribe. Mas não é uma medida que cerceia a atividade do juiz e do Ministério Público quando você diz que ele não pode tomar decisões erradas, simplificando a matéria? Não. Decisões ele pode tomar em matéria de interpretação. Eu posso interpretar a lei de uma forma diferente de outro. Sim. Quando o erro for de interpretação, não pode haver nenhum abuso de poder, ele interpretou corretamente. Agora, por exemplo, provas ilícitas. Se eu pego provas ilícitas dizendo que agir de boa-fé, quem vai ter que provar a boa-fé é o cidadão, entende, que está sendo acusado. Quer dizer, ele diz, eu agi de boa-fé, você tem que provar uma boa-fé, é difícil. Então, algumas medidas eram efetivamente que não deveriam ser aprovadas, e o próprio ministro, o juiz Sérgio Moro, admitiu que eram medidas que poderiam ser retiradas, e nem sei se elas foram ou não foram aprovadas. Agora, o que eu digo é o seguinte, quando o erro não for de interpretação, mas for de real abuso de poder, porque o erro de interpretação todos nós fazemos, aí sim. Agora, isto, neste momento, como está sendo discutido, evidentemente foi posto de forma tão emocional. Virou um bolo, né? Bom, e que colocou o presidente da República numa situação difícil. Se ele veta, fica mal com o Congresso. E se ele apoia para ficar bem com a população, entende? Aliás, se ele veta, fica mal com o Ministério Público. Se apoia, a situação dele fica muito difícil. A ministra Carmen Lúcia divulgou, a presidente do Supremo Tribunal Federal, divulgou hoje uma nota duríssima, dizendo que não se calará a justiça. O senhor não concorda? Eu não vejo onde isso possa calar a justiça. Primeiro, a justiça é absolutamente independente. Quem vai julgar, inclusive, os limites dessa medida será o Poder Judiciário. Vamos admitir que se aprove, que o presidente apoie e que o Poder Judiciário vai verificar até que ponto realmente houve ou não excesso de invasão de outros poderes. E nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, repetidas vezes, tem invadido a competência legislativa do Poder Legislativo. Mas como eles são a última palavra, não há contra quem recorrer. E falo isso com plena consciência de que são excelentes os ministros, tenho livros escritos com muitos deles, participo de muitas academias com eles, mas também tem invadido a competência do Poder Legislativo. A população, como o senhor mesmo disse, está grande parte ao lado do Judiciário e do Ministério Público. E com muita razão, porque pela primeira vez no Brasil,
nós tivemos consciência de que a cidadania pode ser exercida contra a corrupção, e isso se deve à Polícia Federal, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Mas nem por isso nós temos que tratar emocionalmente a questão. Não é? Esse é o grande problema. É como separar o que é absolutamente legítimo, isto que de bom fez o juiz Sérgio Moro, o Ministério Público, e aquilo que é exagero. E é exatamente isto que nós temos que ter tranquilidade para dizer qual é o caminho certo e o caminho incorreto. Tá bem. Agradeço muito a entrevista do professor Ives Gandra Martins, esclarecendo esses pontos tão importantes. Prazer estar mais uma vez com você. Muito obrigado, boa noite. Estela. Donald Trump define a equipe econômica de seu governo e anuncia que vai se afastar dos negócios particulares para evitar conflito de interesses. Trump disse que vai dar mais detalhes do afastamento numa entrevista coletiva daqui a 2 semanas. A família vai assumir o comando do império. A lei não obriga o presidente eleito dos Estados Unidos a se desfazer das empresas. Trump também indicou hoje mais 2 nomes para o governo. O magnata Wilbur Ross deve ser o secretário de Comércio. Ele é conhecido como o rei das falências, por comprar e revender empresas do setor metalúrgico. Ross defende tributações pesadas sobre as exportações chinesas. O banqueiro Steven Mnuchin foi indicado para secretário do Tesouro. Mnuchin, de 53 anos, é ex-doador do Partido Democrata, foi diretor financeiro da campanha de Trump, foi executivo do banco Goldman Sachs e é produtor de cinema em Hollywood. As 2 indicações precisam ser confirmadas pelo Senado. O Copom reduziu a taxa básica de juros da economia brasileira. A Selic caiu de 14% para 13,75% ao ano. É a segunda redução consecutiva da taxa. E o IBGE divulgou hoje números que mostram o tamanho da crise econômica pela qual passa o país. De acordo com o Instituto, o PIB encolheu 0,8% no terceiro trimestre. É a 7ª retração seguida, a mais longa de toda a série histórica do indicador, que teve início em 1996. De janeiro a setembro, o PIB registrou queda de 4% em relação ao mesmo período de 2015. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Uma melhora mais visível da economia ficou para depois do carnaval do ano que vem, março de 2017. Se não der, mais nada errado. E o que tem dado errado agorinha mesmo. Os juros continuam caindo devagar, tão devagar que mal se nota. O Banco Central, como se viu, vem baixando os juros básicos da economia devagarinho, hoje de novo. Lá em Brasília está uma baderna de dar nojo e raiva. Congresso em guerra com o Judiciário e o Ministério Público. Políticos tentando aprovar leis para fugir da polícia. Com essa bagunça, muita gente começa a achar que o Congresso pode não aprovar medidas de recuperação econômica. Essa gente pode achar que o governo vai ficar paralisado no meio de suas lambanças. Medo faz as empresas jogarem na retranca. Pode até fazer com que as taxas de juros no mercado subam. Além do mais, houve notícias menos animadoras sobre a economia no médio prazo. Como a gente viu, saiu o resultado do PIB do terceiro trimestre. PIB, Produto Interno Bruto, é apenas a soma do valor da produção da economia de um país em um determinado período, um ano ou trimestre. E a produção continua caindo. O PIB cai. Já caiu mais rápido. De fato, chegamos a um fundo do poço lá pelo meio do ano. O problema está sendo sair do fundo do poço. Os principais empecilhos são, primeiro, com salários e crédito em queda, não há como o consumo e, portanto, a produção não caírem também. Segundo, o investimento em novas obras, negócios e empresas continua caindo. Cai porque sobra capacidade de produzir nas empresas. Cai porque há medo do futuro ainda. Cai porque não há investimento mesmo naqueles negócios que dão retorno no longo prazo, logo lá depois da crise. Por exemplo, estradas, energia, portos, aeroportos. Por quê? Porque o governo não consegue colocar na rua os leilões dessas obras. Leilões para escolher as empresas que vão fazer as coisas. 2017 não deve ser nem de longe tão ruim quanto 2016 ou 2015, anos em que a economia afundou. O risco é que fiquemos apenas no 0 a 0, sem cair mais, mas sem subir. Boa noite. Presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia do DEM, cria comissão para analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o aborto. Ontem, a primeira turma do STF decidiu que o aborto até o 3º mês de gestação não é crime.
A discussão pegou fogo na internet. No Twitter, o tema entrou para os Trending Topics, entre os assuntos mais debatidos do dia, com as hashtags aborto sim e aborto não. A decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de ontem julgou habeas corpus de médicos e outros profissionais que trabalhavam em uma clínica clandestina na Baixada Fluminense. No voto, o ministro Luiz Roberto Barroso concedeu liberdade aos acusados por considerar não estarem presentes os requisitos que legitimam a prisão cautelar. Mas o ministro também fez outras avaliações específicas sobre as leis que regem a interrupção voluntária da gestação quando é feita até o 3º mês de gravidez. No voto, diz que é preciso conferir interpretação conforme a Constituição aos próprios artigos 124 a 126 do Código Penal que tipificam o crime e que a criminalização é incompatível com os seguintes direitos fundamentais: os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que não pode ser obrigada pelo Estado a manter uma gestação indesejada. De acordo com juristas, a decisão do STF não descriminalizou o aborto no Brasil, pois foi específica para o caso dos profissionais da clínica, que pediram recurso ao Supremo. Mas abriu precedente sobre o tema e pode inspirar decisões semelhantes em outras instâncias. O que revela essa decisão? Revela uma sinalização no sentido de uma abertura, né, por parte de um Supremo, de vários de seus ministros, não todos ainda, mas de vários de seus ministros, no sentido de mostrar que efetivamente o nosso Código Penal ainda é muito restritivo, não é? E que com isso desrespeita direitos constitucionais da mulher. Ela pode inspirar pessoas que sejam de cabeça aberta. A pedidos de integrantes da chamada bancada evangélica, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, decidiu ainda nesta madrugada instalar uma comissão que pretende rever a decisão do Supremo Tribunal Federal através de uma emenda à Constituição. Toda vez que nós entendemos que o Supremo legisla no lugar da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional, nós deveríamos responder ou ratificando ou retificando a decisão do Supremo. No próximo dia 7, o plenário do Supremo julgará a possibilidade de aborto em casos em que a mulher for infectada pelo vírus da Zika. Em 2012, a Corte decidiu que a interrupção de gravidez no caso de fetos com anencefalia comprovada não é crime. Mulheres que foram estupradas também já têm o direito de optar pelo aborto. E você vai ver a seguir as homenagens em Cuba para Fidel Castro. As cinzas do líder cubano seguem pelo país. Quando eu era garoto, eu vivia na periferia sem a menor perspectiva. Aí quando eu entrei no Senai, as coisas começaram a melhorar. As pessoas passaram a me ver de outra maneira. Tinha um cara desacreditado, eu virei orgulho da família. O Senai me ensinou a profissão que eu estou a minha vida toda. Hoje eu sou supervisor operacional de uma grande empresa, mas também me ensinou algumas outras coisas muito importantes. No Senai eu aprendi a ter mais esperança e acreditar de certa forma que eu poderia ir mais longe. E hoje, depois de 13 anos, retornei ao Senai, para me atualizar e continuar crescendo. Com histórias como essa, sabemos que estamos no caminho certo. Fazendo direito, o Brasil tem jeito. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo. Porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero.
Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Se a gente fizer um exame na saúde de São Paulo, vai ver que ela está melhorando. Tem mutirão da catarata em todo o estado até dezembro deste ano. Eu faço mamografia de graça e sem pedido médico. A primeira vacina gratuita contra a dengue já está em fase de teste. E para contar essas notícias, ninguém melhor do que a gente, que vive tudo isso no nosso dia a dia. Investimento é bom quando é bom para você. Investimentos na saúde. Bom para você, bom para São Paulo. Governo do Estado. Quando futebol e opinião se encontram. Foi legal, o time jogou bem. Vai chupar gelo. Bota na rua, tem que falar, tem que chegar falando gol. Dor de cotovelo, você chora lá em casa. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Depois de 2 dias de homenagens em Havana, as cinzas de Fidel Castro seguem pelo país até Santiago de Cuba, o berço da Revolução. A urna de madeira segue num comboio que vai percorrer 950 quilômetros na direção oposta da Caravana da Liberdade, o percurso da vitória da Revolução em janeiro de 1959. A viagem vai durar 4 dias. A primeira passagem de destaque vai ser em Santa Clara, no mausoléu onde estão as cinzas do companheiro de Fidel, o guerrilheiro argentino Ernesto Che Guevara, que morreu em 1967. O enterro vai ser domingo, ao lado do mausoléu de José Martí, herói da independência de Cuba. Ontem à noite, centenas de milhares de cubanos participaram da cerimônia fúnebre, junto com líderes africanos e da esquerda latino-americana. Os Estados Unidos enviaram embaixador em Havana. China e Rússia também tiveram representantes de segundo escalão. E uma última notícia: o presidente do Senado, Renan Calheiros, tentou colocar em votação um requerimento de urgência para o pacote de medidas anticorrupção aprovado na madrugada fosse votado pela Câmara pelos senadores. Aliás, o pacote que foi aprovado na Câmara fosse votado agora à noite pelos senadores, No entanto, Renan foi derrotado. No painel eletrônico, 44 senadores votaram contra a urgência e 14 a favor. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Zé Armando Vanucci relembra os principais sucessos da TV nos anos 80. Logo mais, 10h30 da noite no Todo Seu.